Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O governo oficializou hoje o pedido de urgência na revisão da meta de economia para pagar os juros da dívida pública. A Comissão Mista de Orçamento, que analisa a mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias, já tem um calendário especial para o projeto. A semana que vem será decisiva e os parlamentares se organizam a favor e contra a matéria. O pedido de urgência do Executivo ao projeto que altera a meta de superávit para este ano foi lido no plenário e dominou os discursos. Eu acho lamentável que a presidenta Dilma esteja enviando para nós um projeto e chegou já ao Senado, e o Senado deve votar porque pedir urgência, cujo objetivo é fazer de conta que as coisas não estão tão mal. A tentativa do governo de modificar a LDO para cobrir ou encobrir os desacertos praticados durante o ano fiscal é uma demonstração e uma prova inequívoca da incompetência gerencial do governo. As 20 maiores economias do mundo, 17 deles terá resultado primário negativo. Portanto, a situação econômica do mundo repercute também no Brasil. E é com este olhar em que nós estamos discutindo o superávit primário aberto, transparente no Congresso Nacional. O projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano chegou ao Congresso na terça-feira. Ele permite que o governo abata da meta de 116 bilhões de reais os gastos com investimentos e desonerações. Como o texto não prevê um limite máximo de desconto, a consultora de orçamento do Senado explica que o superávit pode chegar a zero ou até virar déficit. O governo ele deixou de cumprir uma meta que ele se propôs a fazer. Então, se ele deixa de cumprir, ele sinaliza para o mercado que ele está com dificuldades, que suas contas não estão fechando. Isso afeta as expectativas dos investidores. O ministro-chefe da Casa Civil garante que haverá superávit e defende a mudança da meta. O governo vai fazer o maior superávit primário possível. Não é o melhor caminho para o Brasil e não é para nenhuma das economias desenvolvidas do mundo hoje aumentar impostos e cortar investimento, porque isso levará o país à recessão e ao desemprego. E quem prega isso tem que dizer com todas as letras, não é o nosso caminho. É por isso que nós queremos mudar a regra. Após o pedido de urgência do Executivo, a Comissão Mista de Orçamento definiu o calendário de análise da proposta. Os parlamentares têm até segunda-feira para fazer emendas. Na terça, o senador Romero Jucá apresenta o relatório, com votação prevista para quarta-feira. Em seguida, o projeto vai ao plenário do Congresso. Mas lá, deputados e senadores têm antes que analisar 38 vetos para destrancar a pauta. A oposição promete obstruir. Nós vamos obstruir a votação dos vetos, vamos levar o debate ao limite para que aquilo que eles estão querendo que seja aprovado sem o devido raciocínio, sem a decantação dos fatos por parte da sociedade, não vai acontecer. A obstrução é do regimento da casa, né? Cabe ao governo, né, colocar a sua base presente, que é majoritário, para aprovar essa matéria. Então, havendo quórum, nós vamos deliberar todas as matérias e vamos encaminhar favoravelmente. Independente do resultado no Congresso, a consultora afirma que o alerta já foi dado aos investidores. Quanto mais retarda o ajuste, maior ele será. A Comissão de Direitos Humanos vai a Fortaleza, no Ceará, para ouvir Antônio Vaneir Pinheiro Lima, militar da reserva e apontado como carcereiro da Casa da Morte. Localizada em Petrópolis, na Serra Fluminense, a Casa da Morte serviu como prisão clandestina durante a ditadura militar. Uma sobrevivente das torturas disse à Comissão Nacional da Verdade que 19 opositores ao regime foram torturados e mortos no local. Parlamentares da Subcomissão da Memória, Justiça e Verdade do Senado também vão interrogar Antônio Vaneir, que está preso. Os senadores esperam que ele revele os nomes de outros militares que atuaram na Casa da Morte. A diligência ainda será agendada. Parlamentares de 3 comissões do Congresso querem explicações do governo venezuelano sobre um acordo com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.
Hoje, a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou um convite ao encarregado de negócios da Venezuela no Brasil, Reinaldo Segovia. A data da audiência pública ainda vai ser definida. O convênio com o MST foi assinado no mês passado. O ministro das Comunas e Movimentos Sociais da Venezuela, Elias Raua Milano, teria vindo ao Brasil cumprir agenda de trabalho sem informar o governo brasileiro. Durante a viagem, Elias Raua fechou acordo com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ao voltar à Venezuela, disse que a sua visita aqui visava a patrocinar ou ensinar ou adestrar integrantes do MST para lutarem pela revolução. Então, me parece uma intervenção de uma autoridade estrangeira na vida política do nosso país. Em nota, o MST informou que o convênio vai permitir a troca de experiências e conhecimento na produção agroecológica e que as críticas vêm de setores conservadores que não admitem qualquer participação popular, condenando iniciativas de acordos na área de cooperativismo e economia solidária. Depois de aprovado o pedido do senador Aloysio Nunes, o senador Eduardo Suplicy anunciou que também vai pedir uma audiência pública com o líder do MST, João Pedro Stedley. Além dele, outras autoridades podem ser convidadas a vir ao Congresso discutir o acordo entre o movimento e a Venezuela. O embaixador da Venezuela no Brasil não é a única autoridade que vai ser ouvida pelos parlamentares sobre o convênio entre o MST e a República Bolivariana. A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência deve examinar na semana que vem 2 pedidos. Um para ouvir o diretor-geral da ABIN, Wilson Treza, e outro para o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, José Elito. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, já tem data para vir ao Congresso. Na próxima quarta-feira, ele vai falar em audiência pública na Câmara dos Deputados. As circunstâncias da visita do ministro venezuelano Elias Raua também causaram estranheza no Itamaraty. No início do mês, o governo brasileiro pediu explicações à Venezuela e ainda aguarda resposta. A Comissão de Relações Exteriores aprovou 3 indicações de embaixadores. Jorge Geraldo Cadre para a Embaixada do Brasil no Líbano, Marco Antônio Diniz Brandão para o Vietnã e Paulo Antônio Pereira Pinto para a Bielorrússia. Agora os nomes têm que ser confirmados pelos senadores em sessão no plenário. Senadores da Comissão de Agricultura cobraram hoje uma fiscalização mais rigorosa no PRONAF. No Rio Grande do Sul, há denúncias de fraude e desvio de dinheiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A carteira de crédito do PRONAF envolve recursos de 56 bilhões de reais e atende 2.600.000 pequenos agricultores em todo o país. 79 milhões foram destinados aos municípios de Santa Cruz do Sul e Sinimbu, no Rio Grande do Sul, uma das principais áreas de produção de tabaco do país. Mas os pequenos agricultores da região reclamam da cobrança de dívidas que não teriam sido contraídas. Há suspeitas de que uma associação que intermediava os contratos dos produtores com o Banco do Brasil, a ASPAC, tenha desviado parte desses recursos. As denúncias estão sendo investigadas pela Polícia Federal em caráter sigiloso, já que envolvem transações bancárias. Mas os casos de suicídio de pequenos agricultores da região, registrados recentemente, vem chamando a atenção para o problema. O homem simples, humilde, ele se apavora mesmo com isso. Aí, mas como é que eu posso estar devendo isso se eu não contratei? E aí as pessoas, não, mas está aqui a sua assinatura. Uma instituição, ela toma do agricultor associado uma procuração. O próprio TCU está sugerindo que haja um controle maior na validação dessa procuração. É saber se, de fato, aquele agricultor X entregou a uma entidade Y aquela procuração dele. Representantes da Controladoria Geral e do Tribunal de Contas da União explicaram como é feito o controle do repasse dos recursos do PRONAF. E o representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário garantiu que o governo federal está atento às investigações. Nós estamos fazendo medidas preventivas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário já descredenciou a entidade ASPAC, que está sob suspeita, que tem indícios de irregularidades na contratação do crédito. Nós fizemos de forma preventiva na declaração de aptidão do PRONAF, porque ela emitia declarações de aptidão aos agricultores familiares.
A morte do poeta pantaneiro Manuel de Barros repercutiu na sessão desta quinta-feira. Ele morreu às 8 da manhã de hoje, aos 97 anos, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Manuel de Barros era considerado o maior poeta brasileiro vivo. Ele estava internado há 2 semanas no Proncor de Campo Grande. O mato-grossense publicou 18 livros ao longo da vida, o primeiro em 1937, aos 21 anos, e o último em 2011. Sua obra chegou a Portugal e foi traduzida para países como Estados Unidos, França e Espanha. Premiado no Brasil e no exterior, Manuel de Barros venceu 2 vezes o Jabuti, o maior prêmio literário nacional. Os últimos anos foram ao lado da família. Senadores de diferentes partidos homenagearam o cuiabano na sessão desta quinta-feira. Conheci Manuel de Barros por volta de 1958, há muitíssimos anos, portanto, atrás. Já à época era respeitado, conhecido pelos que com ele conviviam, como era conhecido o Mané Social, em razão de suas ideias socialistas radicais adquiridas na juventude. Acho que Manuel de Barros, quanto mais olhou para a aldeia, mais enxergou o universo. O senador Eduardo Suplicy encerrou a homenagem com um poema de Manuel de Barros. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta sexta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite e até amanhã.